Bom, chegou o momento... deixa eu agradecer, já desceu. Muito obrigado, coral. Obrigado àqueles que estiveram aqui comigo, ajudando os nossos músicos. Amém? Então, chegou um momento mais importante da nossa reunião. É hora de ouvirmos a voz de Deus. O tema de hoje é: o Senhor restaurará relações feridas entre pais e filhos. E eu convido os amigos e os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 6. Malaquias 4, versículo 6. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus e o apóstolo Miguel Ângelo pelo seu carinho, pela sua confiança e a honra que me concede de estar nesta noite aqui no seu altar lhe substituindo. Muito obrigado, apóstolo. O irmão tem sido para mim um orientador, um rumo para a minha vida ministerial, e eu me considero uma pessoa extremamente feliz por estar aqui nesse ministério ao seu lado, e renovo os meus votos de estar sempre lhe ombreando em que área for necessária que o irmão necessite de mim. Amém? Estendo também meus cumprimentos à sua esposa, a doutora Rosana, aos seus filhos aqui presentes, o bispo Sérgio, a bispa Ana, a minha esposa querida, a pastora Luzimar, e a vocês, meus irmãos, a minha família. Olha, eu sempre digo à minha esposa, eu tenho uma família de sangue em casa, mas tenho uma família maravilhosa aqui na Igreja Cristo Vive. Vocês são parte desta minha família. E me alegra muito estar nesta noite podendo compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Vocês que enfrentaram dificuldades para estar aqui. Não é fácil, não. Problemas de ônibus, ameaça de greve, trânsito, problemas no trabalho, mas vocês foram fiel a Deus. E eu tenho certeza que Deus falará aos vossos corações nessa noite. Amém? Muito obrigado pela honra que me concede. Diz assim a palavra do Senhor: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que esta palavra abençoe todos os corações nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, a tua igreja está reunida neste lugar, a tua noiva, o teu povo, Senhor, é neste lugar, na tua casa, que o Senhor estabelecerá o seu trono de glória no coração de cada um dos seus filhos, Pai. E é neste lugar, Senhor, que vidas serão renovadas e motivadas pelo teu Espírito Santo, Pai. Assim dispomos os nossos corações para ouvir aquilo que tu tens para a nossa vida e praticar os teus ensinamentos. Usa, Senhor, meus lábios para que eu possa falar aquilo que tu colocaste no meu coração para os teus filhos, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, meu querido bispo Químio, pelo seu carinho. Amados do Senhor, rebanho de Cristo, igreja do Senhor, aqueles que sabem que foram comprados e lavados com o precioso sangue de Jesus. Amado, para Deus, a família é comparada a uma pedra preciosa. Porque o nosso Deus, eu disse isso aqui no domingo passado, é o Deus da família. Foi Ele quem criou a família. Mas você sabe, nunca as famílias sofreram e vêm sofrendo tantos ataques como nesses últimos anos. Estão aí as novelas desvalorizando os laços familiares tradicionais, motivando o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Está aí também a internet com vários sites malignos que atacam as famílias. Então, nós vamos nesta noite tratar especialmente das relações entre pais e filhos. E nos casos em que esta relação está ferida, e quase sempre pela rebeldia dos filhos.
Há muitos pais que têm os seus filhos totalmente desligados, afastados, longe da sua casa, e esta situação em algumas vezes perdura por 5 anos, 10 anos, às vezes 20 anos. Há pais aqui que estão nos assistindo pela internet que pagaram um preço enorme para educar seus filhos. A mãe teve que lavar roupa, às vezes teve que costurar. Os seus pais entregar pão, viver aí carregando tijolos, cimentos, pelas obras. Mas formou o seu filho. Só que o filho foi e não voltou mais. Há muitos pais que têm os seus filhos longe, estão feridos, estão adoecidos por causa dessa situação. Você veja quantos personagens da Bíblia tiveram problemas com os seus filhos. Você lembra de Adão? Ele teve 2 filhos e teve problema com um deles. Caim matou o seu irmão Abel. Você se lembra de Noé? Ele teve 3 filhos, Sem e Jafé, que eram amigos, mas Cão ou Canaã era filho da maldição e por isso tiveram grandes problemas com ele. Eli, o sacerdote, teve problemas também com seus filhos. Davi teve problemas com os filhos e muitos outros personagens da Bíblia tiveram problemas com os seus filhos. Hoje existem muitos pais que têm problemas com filhos em caminhos errados. Mas talvez você diga, mas bispo, por quê? Porque eu sou evangélico, eu ensinei meu filho, eu ensinei minha filha os caminhos, eu dei o máximo de mim. E por quê? Porque os meus filhos estão em caminhos errados. Ou porque eles estão longe e afastados da minha casa. Deixa eu dizer uma coisa, amado. Não existe uma resposta pronta para este assunto. Não existe. Agora, o que eu sei e vamos estudar nesta noite juntos é o que fazer quando um filho se rebela, que se afasta, que ignora os pais, deseja voltar para o convívio dos pais. Pela minha experiência como pastor, como família, tenho 40 anos de vida conjugal com a minha esposa, tenho 2 filhos, a minha filha já com 39 anos, a mais velha, tenho 2 netas. É muito difícil, depois que um filho sai, o seu regresso para casa. Porque as feridas são muito grandes, às vezes profundas, as angústias que se criam, o sofrimento, e as pessoas não sabem conviver com isto. Então eu queria dizer que existem nesse processo 3 fases. Quando um filho ou uma filha se rebelam, saem de casa e ferem os seus pais. Primeira fase é a fase da rebeldia. A segunda fase é a fase da avaliação. Haverá um momento em que o filho faz uma avaliação da sua situação de vida. E terceiro lugar, terceira fase, o retorno feliz. Então, nós vamos estudar essas 3 fases nessa noite. Mas talvez você possa dizer, não temos ninguém aqui ou nos assistindo pela internet com filhos longe, afastados ou desligados. Mas poderá vir a ter. Ou você poderá usar esses conhecimentos para ajudar um amigo, um parente que está sofrendo com esta situação. Então, nós temos que tratar desse assunto com calma, com frieza e com sabedoria, acima de tudo. Porque quando as pessoas se afastam, é público e notório que os outros digam, dá-lhe também um gelo, vire-lhe as costas, jogue-lhe um balde de água fria. Ah, o teu filho não vem? Deixa eu morrer. É assim que aí fora a sociedade pensa em relação a essa situação. Essa não é a atitude de um homem e de uma mulher de Deus, cujos filhos podem estar longe, desligados, afastados, em caminhos de rebeldia. Então nós vamos estudar a primeira fase, que é a fase da rebeldia. Porque muitas vezes um filho ou uma filha sai de casa e se afastam. E o que devemos fazer? Fica esta pergunta. Porque quando uma criança é criança, quando um menino é um menino, eles estão sob o controle do pai e da mãe. Mas quando cresce, a história é diferente.
Então vamos ver o que diz a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus deixou registrado em sua palavra um ensinamento, uma regra a ser seguida, que se encontra em Lucas. Vamos começar por versículo 11 e 12. E diz assim no versículo 11: continuou: certo homem tinha 2 filhos. 12. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Olha, quem se rebelou contra o pai nessa passagem foi o filho. Veja, para os judeus, a obtenção de uma herança antes que o pai venha a partir, a falecer, pelo livro de Provérbios, é considerado maldição. Então, a primeira atitude deste filho é que ele quis bater de frente com seu pai. Ele disse: pai, dá-me a parte que me cabe. Isso se chama rebeldia. Em Lucas 15, no versículo 13, diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de que forma? Dissolutamente. Então, ele vivia dissolutamente. Nós vamos tratar de um assunto difícil de ser tratado, mas que precisa ser abordado. É como um médico que, quando detecta um tumor, um câncer, ele diz: olha, ou faz quimioterapia, ou amputa, ou morre. Então, amado, nós vamos tratar desse assunto nesta noite para ajudar pessoas que estão em conflitos por causa dos filhos. Existem pais que morreram de desgosto porque os filhos nunca mais voltaram, e nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa comunidade, no nosso ministério. Então, o que fazer quando um filho de 18, 20 anos chega para o pai e diz: eu quero a minha independência, eu quero sair de casa? Provérbios 15, 5 diz assim: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Então nós temos que seguir os ensinamentos da Bíblia Sagrada, que diz: quando este filho chegou junto do pai e disse: pai, dá-me os haveres, porque eu quero sair de casa, eu quero viver a minha vida. O que o pai fez? Deixou. Simplesmente deixou. O pai deixou o seu filho ter a experiência de vida. E olha o que diz no versículo 13, novamente na parte final: partiu para uma terra distante da sua casa. Partiu para uma terra distante. Então esse filho partiu para uma terra longe da sua casa. E o que este pai fez foi doloroso, e muito doloroso liberar um filho, mas o filho precisava ter as suas experiências. Ele não dava o valor suficiente ao seu pai, ele não dava o valor à casa do pai. Então o pai o que diz? Está bem, tem aqui os teus haveres, vá. Segundo lugar, é muito importante quando um filho que não dá ouvido aos seus pais, que ele aprenda com os seus próprios erros. Olha o que diz a palavra de Lucas 15, 14. Diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Eu quero dizer aos pais que quando este filho bateu de frente com este pai e disse: eu quero ir e me dar a minha parte, o pai disse: por favor, pode ir. Ele não chamou o delegado, ele não mandou prender o filho, não chamou o BOP, não. Ele disse: você não quer ficar debaixo da minha estrutura? Você tem idade, está aqui a tua parte e siga. O que o pai no fundo queria, o pai queria que o filho aprendesse. E você sabe que há pessoas que só aprendem sofrendo, errando e às vezes apanhando. Há pessoas que só aprendem dessa forma, amado, não é verdade? É verdade.
Então, esse filho não sabia que toda rebelião, veja, toda rebelião é uma perda. Sempre é para perda, em todas as áreas da nossa vida. Este rapaz perdeu o dinheiro, perdeu a reputação, ele perdeu os amigos, ele perdeu amizades sinceras, ele perdeu o tempo, ele perdeu muitas coisas na sua vida com esta atitude de rebeldia. Então o pai deixou ir para essa experiência. E este pai sabia que muitas pessoas só aprendem com seus próprios erros. Provérbio 20, 30 diz isso: os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Olha, às vezes uma ferida purifica do mal, como está escrito ali. E este rapaz que se esqueceu de quem era o seu pai, se esqueceu do seu lar, se esqueceu da sua família. Nós poderíamos até comparar esse rapaz com a figura do crente que muitas vezes está na igreja e se afasta, vai embora. Amado, toda rebelião é para a perda, toda. Só que Deus permite que aconteça o pode ir para pessoas muitas vezes se purificar do mal, como nós vimos na palavra de Provérbio 20 e 30. Então o pai deixou o seu filho aprender com seus próprios erros. Terceiro lugar, você tem que entender que tudo que se faz na vida tem consequências. Tudo. Todas as decisões que nós tomamos têm consequência. Nós já aprendemos isso com o nosso apóstolo, que todas as escolhas que fazemos na vida, se nós fazemos bem, colhemos o bem. Se fazemos o mal, colhemos o mal. Versículo 14, novamente, no final diz: e ele começou a passar necessidade, as consequências do seu ato. Então esse filho passou a ter necessidade. A Bíblia diz que tudo que um homem semeia, o homem colhe. Veja, Lucas 15, no versículo 15 e 16, nós estamos seguindo em cima das passagens do filho pródigo. No versículo 15, ele diz assim: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja que situação este rapaz se meteu. Olha, para o judeu, a pior coisa que existe é comer carne de porco e porco. É coisa mais imunda para o judeu. E esta figura desse filho mostra a palavra do Senhor, que quando um filho toma decisões e não respeita os seus pais, normalmente as consequências e as colheitas são muito difíceis. São muito difíceis. Porque aqui diz que ele foi guardar porcos. E ele foi para o pior serviço que havia. Ele queria comer alfarrobas e diz que ninguém lhe dava nada. Mas o pai não tinha tudo? Tinha tudo. Mas agora o filho está passando fome. Então que pai é esse? Você poderia perguntar: que pai é esse? Ele sabia que na casa do pai ele tinha uma proteção. Ele sabia que na casa do pai ele tinha tudo. Sabia que a casa do pai não lhe faltaria nada. Mas ele disse: eu quero experimentar a vida, eu quero ter a oportunidade de sair do ninho e voar, eu não quero estar debaixo dessa proteção do meu pai. Foi uma decisão.